Rio de Janeiro, sábado, 31 de janeiro de 2026, 15h34. Cariocão. Nostálgico pro Paquetá, Flamengo relembra o passado e briga pra não cair. São Paulo 2, Flamengo 1. Com 1,85, Everton Araújo mostra que é maior que Jorginho Arrascaeta. Clubes que, somados, têm maior arrecadação e maior dívida do futebol brasileiro se encontram numa nega rixa para disputar a Supercopa. Guilherme e Alex se encontram no Maracanã para tentar a primeira vitória do diálogo no estádio. Saudações rubro-negras. Não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades? Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2. Deve ser gente boa, mas... Pode ser, aconteceu. É muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar, Alex. Picareta, de volta só que pra agora nossa a gente tem nossa terceira cara, né? temporada. Não, e tem nossa Sim. cara agora. Tipo, as pessoas sabem Sim. agora quem é o Alex e quem é o Guilherme. Uma imagem noção de disso? mais que 1000 palavras, né? E agora vão saber quando a gente realmente discorda um do outro e o quanto a gente quer se matar durante essas gravações. Acho que a parte mais engraçada, Guilherme, é pensar que agora não tem mais mistério, tá ligado? É tipo Marshmallow, tá ligado? Tipo, a gente sabe, eles sabem qual é a nossa cara. Ele é Daft Punk e tal, essas paradas assim. Esses malucos que usam máscara e tal, você descobre a cara dele e você fica assim, uau. Essa é a cara. A gente vai perder todo o nosso público agora. Isso, tá ligado? Ninguém mais vai querer, tá ligado? Não, faz sentido. A Karen vai ficar Não, feliz, né? Eu acho que o ponto mais interessante disso é pensar que, tipo, explicando pra galera, a gente tá com uma configuração aqui que, tipo, por conta da nossa internet não necessariamente ser a mais estável do mundo, a nossa câmera fecha um pro outro. Então, tá gravando nossas imagens, mas a gente não tá vendo um ao outro, né? Então, tipo, Sim. a galera vai saber nossa reação, mas a gente não vai saber. Isso eu acho que é Nossa, mais curioso. Eu não tinha pensado nisso, cara. Tipo... É uma experiência incompleta pra interessante. gente, né? Pois é. Por exemplo, você pode estar me zoando agora e eu não sei, porque eu não tenho como te ver, mas a galera sabe. Enfim, né? Entendi. Mas você falou da Karen, e eu acho que isso também entra nessa questão da imagem, que é a gente pensar que a gente pretende para esse ano, né, cara? Eu acho que talvez a gente possa abrir um pouco falando isso. E óbvio que a gente vai meter aquele novidades em breve ainda, né? Mas talvez nossa principal mudança, assim, para esse momento, talvez não, com certeza é isso, né? A gente tentar fazer com o vídeo, não só o áudio, e que ela é concomitante a gente tentar usar o YouTube como nossa plataforma principal. E eu falo da Karen porque a Karen é meio que nos acompanhou no podcast nesses últimos 1 ano e meio, né? No Spotify, desculpa, nesses últimos 1 ano e meio. E muito provavelmente a gente vai dar esse foco de tentar usar o YouTube como nossa principal plataforma, né? Sim. Então, se vocês quiserem estar vendo esse conteúdo com vídeo, né? Tipo, claro que vocês podem já assistir no YouTube, né, como podcast, só sem áudio. Agora vocês vão ter um vídeo também. Só que assim, por exemplo, o episódio de hoje, até entregando um pouco, vai ter um conteúdo que é mais interessante de assistir no YouTube do que propriamente ouvir só, né? Sim, e que é muito parecido com o que a gente fez até no início do ano passado e que acabou sendo prejudicado por não ter esse recurso visual, né? Que a gente fez a tier list do Brasileirão, debateu os grupos da Libertadores, a gente fez várias coisas assim no início do ano passado que acabaram... Fizemos, pô. Acho que no final do ano a gente até comparou o quanto a gente acertou dela, tá ligado? Pô, que agora eu não tô lembrando. Não, eu não tô com a pauta do ano passado aberta aqui, mas se tu abrir a pauta do ano passado, tu consegue ver aí. Peraí, eu tinha te mandado o link aqui antes. Eu vou mandar de novo que você consegue ver. Mas assim... vocês podem pensar isso, gente, como um novo regulamento. Já puxando o gancho aqui. Puxa o gancho, fala. Não, você ia falar, desculpa. Só que eu ia puxar o falar do Carioca. Eu ia falar que a gente também fez
o quadro tático, né? Só que sem o quadro tático. A gente só comentou o elenco. Eu acho que sem o apoio visual talvez tenha sido muito confuso aquele episódio. Muito. Eu acho que hoje vai ficar um pouco mais... vai ficar mais dinâmico, né? Mas enfim, puxa aí. Pode-se dizer que a gente tem até um novo regulamento pro quadro tático, né, Alex? Exatamente. Assim como o Campeonato Carioca esse ano, que estava um regulamento diferente, né? Muito bom. Que assim, tá gerando umas coisas muito engraçadas, né? O Flamengo, nesse contexto, inclusive, está na zona de rebaixamento. Não, mentira, na zona de rebaixamento. É que dá pra chamar de zona de rebaixamento? Porque é a zona do quadrangular de rebaixamento. A zona de intenção de rebaixamento, acho que dá pra chamar assim. A zona de perigo, né? A famosa zona de perigo. Você se colocou como um pretendente que quer pedir a mão da sua futura noiva em casamento, mas ainda não foi aceito. Então ainda tem que passar por esse processo probatório. Sim, porque você sabe que a Série A2 do Cariocão é o maior campeonato do mundo, né? Sim. Tem que estar falando com o pai e com a mãe dela e tal, né? Tem que mostrar seriedade, né? Sim. Flamengo é um clube sério. Sim. Não, tem com que certeza. posicionar... Então, tá passando por todo o processo, com suas fases corretas, né? Para alcançar seu objetivo, que é poder, no meio do ano, disputar a Série A2 do Cariocão. Sem dúvida, assim, é um título inédito, né? O São Paulo se gaba tanto de ter a Sul-Americana, eu quero ver eles virem ganhar a Série A2 do Cariocão. Aí eu quero ver quem é o maior clube do Brasil. Não, de fato, Gui, eu tô olhando aqui a nossa pauta do ano passado, realmente chama tier list do Brasileirão 2025, cara. Sim. Sabe muito, cara. A gente não botou o Mirassol pra cair, não foi? Acho que foi o nosso maior acerto do ano, foi esse. Cara, então, mas quando eu abro aqui, ela não aparece pra mim, tipo... Deixa eu ver se tem a foto dela. É que não sei se a gente chegou a Eu acho que tem print na pauta. Tá, deixa eu ver então. Mas assim, cara, eu vou então puxando um pouco, falando sobre isso do regulamento. Eu queria muito saber, tipo, o que você achou, assim. Pode ser um comentário bem breve, mas eu acho que eu posso começar falando, já que você tá procurando aí. E, cara, eu acho que esse regulamento... Fala aí, então. Não, eu acho ele bom, tá ligado? Tipo, cara, a gente vem pedindo pro estadual ser encurtado. Tá aqui, mano. Ó, até aqui, tá interessante, tá? Nosso tier list do ano passado. Fala. Mas, cara, a gente entende. Não, eu acho que vou fazer esse comentário e a gente retorna no tier list depois. Suave. Eu gostei, cara, tipo... É aquilo, acho que o Flamengo até se antecipou um pouco em não botar, em botar o time titular, tipo, meio que não importa, tá ligado? E até porque, tipo, é necessário entender que o contexto físico dos jogadores que jogaram até o final do ano passado. Então acho que foi um pouquinho ruim o quanto isso deu uma emocionada, mas a torcida é muito, muito emocionada e eu acho que, tipo, acabou que... Assim, o noticiário diz que foi uma mudança de planejamento. Então, se foi uma mudança de planejamento, não era pra ter acontecido agora. Eu acho que não era pra ter acontecido mesmo, sabe? De botar os jogadores titulares. Tipo, a gente perdeu contra o Fluminense, beleza, ganhou contra o Vasco, mas assim... Poderia ter acontecido a mesma coisa com os moleques da base, tá ligado? Tipo, ganhar do Vasco, perder pro Fluminense ou ser o inverso. Então, assim, tipo... Não sei se fez toda essa diferença. Acho que, tipo... Era melhor ter chegado do jeito ideal pro Brasileirão. Talvez o jeito ideal teria sido realmente jogar com um jogo, né? Um ritmo de jogo nas pernas e tal, que era uma coisa que a gente sentiria falta. Então não tem como saber ao certo isso, eu não cravo em pedra isso, mas, tipo, cara, eu gosto do formato. Eu acho que a gente sempre reclama do estadual, o estadual perdeu bastante data. E isso é a melhor parte, ainda mais levando em consideração que o Brasileirão agora mudou o formato. Que também eu acho que é uma boa mudança, só que, tipo assim, com o estadual fica meio caótico, né? E ainda mais com um problema que a gente vai ter no meio do ano, que é a Copa do Mundo. Só que aquilo que a gente até conversou. Todo ano vai ter um problema agora, né? Esse ano é a Copa do Mundo, ano que vem não vai ter. Em 2028, se não me engano, aquela... Do campeonato de seleção sul-americanas. A gente tem Copa do Mundo em um ano, a gente tem Olimpíadas em outro ano, que eu não tenho certeza se afeta ou não. Não, mas tem Copa América. Tem Copa do Mundo de clubes e tem as Copas Copas continentais, né, no caso. Sim. A Copa do Mundo de clubes é em 29, mas em 28, se não me engano, é a Copa América.
Em 28, não, aliás. sim, mas assim, num ciclo de 4 anos, a gente tem esses 4 eventos, no caso, Copa do Mundo, Olimpíada, Copas Continentais e Copa do Mundo de Clubes. Só que a Olimpíada, eu não sei se come alguma data, no caso, né? Mas os ciclos de 4 anos sempre vão passar por esses 4 eventos. Então, assim, se tiver, vai ser um ano completo e 3 anos incompletos, vamos dizer assim. Então, o normal é o ano incompleto a partir de agora, né? Acho que isso é fácil de definir. Sim. Mas enfim, acho que também eu acabei me antecipando um pouco, Gui, mas eu posso aqui estar falando da nossa tier list. Cara, deixa eu completar assim em relação ao seu comentário do estadual. Eu acho que essa questão do evento do meio do ano é isso que você falou, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar a essa realidade agora. E com isso, o que acontece? Os campeonatos estão começando mais cedo, né? Justamente porque, se você pensar no campeonato no calendário europeu, você tem as férias ali no meio do ano, né? Então, você ter esses eventos no meio do ano prejudica as férias dos atletas, é um outro problema que surge lá, mas não necessariamente isso mexe nas datas dos campeonatos, né? Acho que isso é algo importante. Mas pra gente mexe, porque é um período, inclusive, que costuma ter muitos jogos ali, a meiuca do ano, costuma ter alguns jogos importantes. E a gente tem que conseguir espalhar isso mais ao longo do ano. E eu acho que muito do que aconteceu com o Flamengo no Carioca foi sair prejudicado pelo momento de transição. Por quê? Os campeonatos no ano passado acabaram muito tarde e nesse ano começaram muito cedo. Não à toa, se a gente pensar os times que jogaram mais tarde no ano passado, todos estrearam com derrota no Brasileiro, exceto o Fluminense, se eu não me engano. Porque a gente teve Corinthians e Cruzeiro que jogaram uma semifinal da Copa do Brasil e depois o Corinthians jogou a final, foi campeão, né? Estrearam com derrota no Brasileiro, o Cruzeiro inclusive sendo goleado. Do outro lado a gente teve Vasco e Fluminense, o Vasco sendo vice-campeão, o Fluminense caiu na semi, e o Vasco também estreou com derrota no Brasileiro, e o Flamengo, que jogou Mundial, estreou com derrota no Brasileiro. Então, para mim, fica muito claro que, na média, assim, os times que jogaram mais pro final do ano passado ficaram prejudicados por esse momento de transição. Mas como a tendência é que todo ano seja assim, eu imagino que com o tempo os times vão se adaptar a isso, né? Porque todo ano vai começar mais cedo e, a tendência acho que acabe um pouco mais cedo também, né? Para poder ter esses 30 dias de férias, os times voltarem. E eu já acho que o Flamengo tem que enxergar o Carioca dessa forma que você colocou, né? Não como uma prioridade, não como algo que você precisa mudar o planejamento, mas a minha visão é que tem que ser um momento para você ganhar ritmo de jogo. O Carioca tem que ser parte da pré-temporada. Nesse novo formato, da isso forma que a gente trata, né? Oi? Da forma que a gente trata, inclusive, né? Sim, a gente aqui no podcast trata muito assim. Mas esse novo formato atrapalha um pouco justamente porque a temporada começa de forma concomitante à pré-temporada. Então é difícil encarar dessa forma. Mas eu acho que todos os jogos do Carioca, mesmo quando estiver na fase de mata-mata, tem que ser encarados como você controlar a minutagem, dar ritmo de jogo e ter o melhor preparo físico para os campeonatos importantes da temporada. É o que a gente falou no ano passado, né, Alex? Quando você prioriza uma coisa, você tem que abrir mão de outra. No caso, a gente usou isso em relação à Copa do Brasil, mas o Carioca, nessa tabela de prioridade dos campeonatos atuais, está atrás ainda da Copa do Brasil, né? Então, o Carioca, se você não vai disputar mais nada, beleza, se ganhar um título de estadual ajuda o seu ano e tal. Mas se você pretende disputar Libertadores, o Brasileiro, Recopa, Supercopa, Intercontinental, Mundial de Clubes, etc., o Carioca acaba se tornando muito mais um empecilho, né? Então acho que o Flamengo precisa conseguir gerenciar isso. E até por isso que eu acho muito estranho essas notícias de que o Flamengo mudou de planos. Eu acho que desde o início o plano tinha que ser o mesmo, sabe? Nós vamos botar a base em alguns jogos, nós vamos botar os titulares em alguns jogos, mas só a nível deles pegarem ritmo de jogo. E não porque a gente precisa do resultado, sabe? Eu acho que o Carioca não tem que ser um campeonato movido a resultado se você quer ter resultado nos outros campeonatos. Infelizmente, nosso calendário nos obriga a isso, né? Mas acho que você pode trazer a tier list, cara, se tu quiser. Mas fala aí. Só pra comentar que você... É só isso, assim, cara, você mandou um concomitante, eu, tipo assim, começando em paralelo, né? E você, tipo, concomitante, eu, tipo, caraca, realmente. Mano, eu botei até o efeitozinho aqui dos livros, né? Pra mostrar que eu ia usar muitas palavras concomitantes nesse episódio. Cara, mas vou te falar uma parada.
além do seu nível elevadíssimo de vocabulário, a gente pode falar de um nível elevadíssimo de, tipo, cara, leitura de jogo. O que você vai trazer aí? Traga pra gente a leitura de jogo. Disputa de título, né? A nossa tier list, ela tinha 5, eu fiz 4, né? 5 níveis, que era título, G6, primeira página, segunda página e Z4. Ele é bem mais amplo do que a gente tá tentando pra esse ano, né? Pra título, tinha Flamengo. Eu acho que desse ano eu gosto mais, pra falar a verdade. Sim. Acho que tá mais Flamengo, definidinho. Palmeiras e Internacional. Esse aí foi triste. G6. Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Atlético Mineiro. Cara, acho que a gente conseguiu errar tudo dessa aqui, né? Corinthians... Não, Botafogo. Acertamos Botafogo, né? Cara, pra mim o Botafogo foi tão ruim no passado que eles podiam nem ficar no G6, pra falar a real. Mas eles ficaram, né? Porque eles vão pra Libertadores. Eles foram G4, não? Não, pô, eles pegam pra Libertadores, cara. É pré? Mas G4 não pode ter, pô. Foi Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, pô. Pode crer. Não, mas aí a gente ganhou Libertadores, ficou G5, né? Mas eu acho que foi o Fluminense que pegou. Mas continue, eu vou confirmar aqui, mas eu acho que foi o Fluminense. Aí, Bahia, São Paulo, Cruzeiro e Fluminense. Beleza. Aí, segunda página. Santos, Mirassol, Red Bull, Grêmio. E a briga pelo G4, ela continha 5 times, né? O que eu achei muito engraçado para não pensar. Era Vasco, Vitória, Sport, Ceará e Juventude. A gente acertou 3 rebaixados, ó. Vamos lá. Ceará, Juventude e Sport caíram de fato. O Vasco em 14º e Vitória em 15º. Ok. Fortaleza na verdade, bem ruim, né? Foi, acho que foi o nosso maior misplacement aqui, né? Fortaleza e Inter, acho que foram os principais problemas da nossa lista. O Mirassol ficou primeira página, foi isso ou segunda página? Segunda página. A gente, assim, na primeira página, se a gente for pegar tudo que a gente falou aí, a gente teve Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Bahia, São Paulo, foram times que ficaram de fato na primeira página. A gente errou de Mirassol, Grêmio e Bragantino, né? A gente subestimou Mirassol, Grêmio e Bragantino. E a gente superestimou Atlético Mineiro, Corinthians, Inter e Fortaleza, né? Mas, cara, assim, 7 erros, vamos dizer assim, 3 acertos, mais ou menos. Mas eu acho que o Fortaleza a gente superestimou demais, tá ligado? Eu acho que foi talvez o mais chocante de todos. Mas Fortaleza. Assim, a gente superestimou ou o Fortaleza que se destruiu ao longo da temporada? Porque quando a gente entrou no ano, Fortaleza tinha o trabalho mais longínquo, né, da Série A, com o Vojvoda. Estava contratando alguns nomes que poderiam parecer interessantes, como o próprio Davi Luiz tinha saído, né, do Flamengo para o Fortaleza. Ele já tinha um elenco montado há algum tempo. Acho que a expectativa para o Fortaleza no início da temporada era muito maior do que o que foi a temporada do Fortaleza, né? Sim. Não, e o Inter também, naquele momento, dizia-se que jogava o melhor futebol do Brasil junto ao Flamengo, né? Era um dos destaques dos estaduais. Por isso que a estadual não vale nada, né? Você viu o quanto que ilude. Eu acho também que errou muito em dar tanto destaque para um time que era comandado pelo Mano Menezes, né? Pior que eu acho que nessa época o Inter ainda era comandado pelo Roger Machado, né? Pô, pior que eu não sei não, cara. Porque eu acho que ele veio de 2024, eu acho que ele que começou. Ele foi demitido em 21 de setembro, mas quando ele foi contratado? Mas enfim, isso é meio irrelevante de qualquer maneira. Não, mas eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que era o Roger ainda. Ou já era o Roger, sei lá. Tô dando uma conferidita aqui, mas enfim. Mas enfim, né? Deixa eu voltar pra nossa pauta, porque na verdade a gente fez esse parêntese para falar da tier list do ano passado. A gente vai fazer a tier list desse ano, mas a gente queria, antes de falar sobre o que a gente espera que vai acontecer, dar essa passada pelo que já aconteceu, né? Já que a gente não conseguiu fazer esse episódio antes do início das competições, né? Especialmente do início do Brasileiro, porque, como a gente disse, a gente trata o Carioca como pré-temporada, então não necessariamente a gente se preocupa em cobrir os jogos do Carioca.
Mas a gente queria ter feito esse episódio antes do jogo contra o São Paulo, né? Mas a gente acabou não conseguindo, então a gente queria cobrir o que já se passou nessa temporada. E uma coisa importante foi esse planejamento com o Sub-20, que muito se diz que deu errado, mas porque a gente perdeu no Carioca, né? A gente fez 3 pontos em 9 possíveis, né? Não, 1 ponto em 9 possíveis, né? A gente fez com o time Sub-20. Mas eu acho que o planejamento do Sub-20 não inclui só jogar o Carioca. Acho que a gente precisa tratar disso como uma coisa mais geral, que inclui o fato, por exemplo, de que o Flamengo abriu mão de participar da Copinha, né? Que eu acho que isso é algo importante. A gente teve algumas temporadas que a gente mandou o Sub-17 para jogar a Copinha. Nesse momento a gente acabou abrindo mão de participar mesmo. E isso faz parte também, assim, isso faz parte de um movimento maior de reformulação da base que essa diretoria está colocando e que inclui também, para além desses planejamentos nesses 2 campeonatos, a venda de muitos jogadores que fizeram parte, inclusive, da rotação do elenco principal, né? Então a gente tem saídas desde o ano passado, né? Saídas de Matheus Gonçalves, de Lohan, a gente tem a saída agora do Iago, que era um zagueiro que é muito vitorioso pelo Sub-20, a gente tem a tentativa de saída do Alacian, eu devo estar esquecendo, mas com certeza tem mais jogadores aí. Então, cara, acho que é importante a gente comentar o que a gente pensa disso como um todo, né? Não participar da Copinha, participar do Sub-20 do Carioca com essa base do Sub-20 e ter essas vendas, assim, e esse movimento de reformulação como um todo. O que a gente pensa disso, né? O que você acha? Cara, eu vou te falar, eu acho que, assim, tá sendo bem noticiada essa questão dessa reformulação do Flamengo como da base e tal, a dispensa de vários jogadores. Eu acho que isso é importante, mas eu acho meio injustificável não ter mandado, tipo, no caso, a base, tipo, Sub-17 porque, tipo, a gente tem muitos atletas, né? Era justamente reclamado muito disso. E eu acho que não era um problema, tipo, ter mandado esse excesso de atletas de Sub-17 pra jogar uma copinha, tá ligado? Eu acho que é muito importante pela cultura da copinha. Eu acho que, tipo, é óbvio que a fala do BAP com relação a isso ela é muito pertinente. Tipo, a gente tá tentando formar jogadores e não ganhar campeonatos. Enquanto parecia que era a ideia anterior da gestão, né? Da gestão anterior. Só que, enfim, tipo, é importante que os meninos, não só pela competição, não só pelo disputa do título, mas que eles consigam jogar. Porque, tipo, é importante de lembrar que, tipo, e deixar claro que, tipo, não focar em títulos não quer dizer que disputar títulos não seja importante, né? Disputar campeonatos é importante para a formação desses atletas também. Então, acho que acaba sendo um pouco um equívoco, mas, enfim, eu acho que, dada a reformulação inteira, talvez seja uma coisa interessante. Mas, sim, tem outro aspecto de reformulação que a gente pode falar, Gui, se você não querer mais falar nada sobre isso, mas eu queria apontar uma coisa que eu fiquei muito chocado vendo agora. Cara, pra mim, o Mano Menezes foi o técnico do Internacional no passado, mas ele não foi. Eu não tava me lembrando do Mano. Mas é que pra mim, o último técnico que me lembrava dele, do Inter, era ele. O Roger Machado começou o ano e foi até setembro. Eu lembrava do Roger no início do ano. Aí Ramon Dias esteve de setembro a novembro. Nossa, Ramon Dias eu não me lembrava, não. Esse Ramon Dias, mano, eu não sei por que contratam ele. Eu nunca vi ele fazer um trabalho bom. Tipo, ele passou pelo Vasco, pelo Corinthians, pelo Inter. Eu não lembro dele dar certo em lugar nenhum, tá ligado? Ele salvou o Vasco do rebaixamento, pô. Ele é um bom salvador do time do rebaixamento, cara. Esse é o trabalho. Entendi. Um papel muito importante na cultura do futebol brasileiro, de fato. Sim. Aí, o que acontece, mano? Depois disso veio... parece que a comissão do Pesolano, né, que é o técnico atual, inclusive, aparentemente. E aí o que aconteceu? Só que porque por algum motivo ele não podia assumir. Não sei porquê, acho que também o Abel assumiu. O Abel assumiu. E aí depois, no finalzinho, o Pesolano assumiu e tá até agora. O Pesolano acho que assumiu esse ano. Porque quem salvou do rebaixamento ainda foi o Abel ano passado. Não, então, ele foi contratado quando já tinha acabado, parece. Dia 18 de dezembro. Tem uma publicação do Internacional divulgando que ele era o titular. De toda forma, Gui, falando sobre mudanças e tal, né, tipo, internas, inclusive, a gente tem essa situação dos esportes olímpicos, que também foi uma mudança bem interna, bem relevante do Flamengo nos últimos meses, né, nas últimas semanas, na verdade. E que veio como uma grande decepção pra mim e pra você, né?
Sim. Eu acho, cara, eu acho que, primeiro, preciso pontuar, falar sobre as mudanças com a base, né? Que só pra pontuar no que você falou, eu acho que é muito importante esse movimento de formar atletas e não disputar títulos, mas esse movimento consiste muito mais, na minha concepção, de você não estar preocupado, primeiramente, com o tático, quando você trata do sub-20. Você está preocupado com os talentos mesmo, em dar liberdade para os moleques jogarem, se desenvolverem gestos técnicos, desenvolverem o próprio físico, né? Eu acho que para isso você precisa de tempo. E se você está querendo só que sejam atletas que consigam se encaixar num esquema específico e que vai fazer o time ser mais competitivo, você muitas vezes não vai deixar jogar os garotos que têm mais talento, mas têm menos físico, né? Os garotos que às vezes são um pouco mais teimosos, entre aspas, né? E não sabem cumprir taticamente tão bem, mas que demonstram mais potencial com a bola. Eu entendo que é muito mais nesse sentido quando a gente fala de que o foco não tem que ser disputar títulos. Quer dizer que você tem que estar pensando na base, primeiro no individual, depois no coletivo. Por quê? Porque quando chegar no profissional, aí você vai ter esse filtro de existe um coletivo estabelecido. Óbvio, é interessante criar uma cultura do clube desde as categorias de base, para você poder se adaptar depois ao profissional, etc. Mas você não pode estar minando o talento individual ainda nessa idade. Eu acho que é muito mais nesse sentido, e não de tipo, vamos abrir mão de todos os campeonatos e não joga mais nada, sabe? Então, eu concordo com você, e nesse sentido é importante pontuar, né, que a Copinha é um campeonato que eu acho que ele é muito simbólico, cara. Eu acho que aqui do Brasil, a gente ano passado comentou um pouco sobre a final única da Copa do Brasil, né, e como a Copa do Brasil é o nosso campeonato mais democrático, mas eu arrisco a dizer que a Copinha é um campeonato mais democrático ainda, né? Ele é um campeonato que a gente viu, acho que foi o Ibrachina, um time que chegou na semifinal. Então, eliminando o Palmeiras, eliminando acho que Atlético Mineiro, eliminando, enfim, acho que foram 3 ou 4 times de camisa, assim, do G12, que ele eliminou na campanha. E eu acho que isso conversa muito com essa questão dos esportes olímpicos, que eu acho que a Copinha ela tem esse valor, né? Que é um valor muito simbólico e que a gente não pode deixar se perder. E aí eu faço a transição para os esportes olímpicos, que para um mundo que seja mais corporativo e que seja só de planejamento estratégico, né? Porque assim, é importante que o Flamengo saiba priorizar as coisas que dão retorno financeiro, e que, até porque o time lutou muito para ter essa estruturação que tem hoje, então é preciso conseguir manter no longo prazo. Mas eu acho que quando você está na cadeira, numa cadeira de poder, de diretoria do Flamengo, de um clube como o Flamengo, você tem que entender que você está lidando com coisas simbólicas ali que vão muito além de um retorno financeiro. E eu acho que quando a gente trata de esportes olímpicos e de ter esse orgulho que a gente sempre traz, né, de nós somos o maior clube poliesportivo do mundo, a gente está tratando de cultura, está tratando de sonhos, está tratando da possibilidade de mudança de vida de uma série de pessoas. Então, acho que às vezes é preciso que algumas, mesmo que algumas categorias não consigam, vamos dizer assim, operar no verde, eu acho que é preciso você entender que elas trazem algum outro tipo de retorno que um clube como o Flamengo tem que ter, que é um retorno social, é um retorno cultural. E eu acho que a gente cobra muito dessas gestões do Flamengo, né? Não só dessa, mas dessas últimas gestões do Flamengo, entender um pouco mais o clube nessa posição, né? Não do clube enquanto competidor esportivo, mas enquanto agente cultural, agente social para a realidade brasileira, né? Que eu acho que muitas vezes os clubes acabam se esquecendo dessa função também, né? Não, eu acho que infelizmente essa decisão foi muito pautada em justamente esquecer o papel do clube. Tem questões, tem justificativas, algumas são plausíveis, mas eu acho que tinha muito a ser conversado. Eu acho que uma coisa que você falou muito importante sobre a questão da base em si, mano, é isso, tipo, o problema da questão da competição acaba sendo o fato de que se trata formação de jogadores como questão tática, né? E desenvolvimento técnico é muito importante. Tanto que tem até aquela famosa imagem da base do Palmeiras que é tipo, proibido técnicos, permitido educadores, um negócio assim, tá ligado? A formação lúdica é talvez mais relevante do que a formação tática, né?
Talvez até por isso algumas questões são muito comuns, tipo, o Abel Ferreira, embora use, muitas vezes é muito criticado pela utilização ou não utilização, má utilização de certos jogadores, porque talvez eles não tenham o melhor encaixe no sistema dele, né? Então, tipo, muitas vezes o Estevão, antes dele virar uma peça tão fundamental ao Palmeiras, ele ainda era comentado como esse cara que dava uma sabotada. O próprio Endrick também passou um pouco por isso, tipo, eu vi muito torcedor falando como o Endrick era meio sabotado, porque talvez por não ter um determinado componente físico, né, altura e tal, para um time que adora jogar bolas pro ataque, né, um chutão e tal, ele fosse meio subutilizado pelo Abel e tal, e acabasse caindo na crítica do Abel também, sabe? Então, assim, é uma questão que é importante, mas que é realmente uma questão de comunicação, de alinhamento filosófico, né? E que eu acho que o Flamengo tem acho que o mais importante é que a cultura tática do Flamengo tem que ser uma cultura técnica do Flamengo, né? Acho que acaba sendo uma questão de identidade muito mais importante, né? Tipo, que deveria ser pensada, né? Acho que mais importante do que pensar o Flamengo como um time que, tipo, porque, assim, acho que talvez a gente tenha uma questão filosófica do Flamengo, né? De estilo de jogo muito mais pro técnico, talvez, do que necessariamente tática. Porque acho que é aquela coisa meio do, tipo, o Flamengo é um time que sempre ataca. Mas não se fia em como o Flamengo ataca, né? Até a gente percebeu por muito tempo até uma resistência em algumas formas de atacar, inclusive, né? Mas o que me sobressalta um pouco é que, tipo, é isso, né? A gente precisa, pra atacar o time ofensivo, o time ofensivo tem que ter qualidade, né? Mas, enfim, então acho que é um caminho interessante pensar que talvez o Flamengo não vai focar tanto em jogadores tão físicos e mais técnicos. Exatamente, perdão. E isso é também uma coisa engraçada, porque pensando numa das estrelas que a gente tem pra poder falar hoje, cara, o Paquetá ele demorou a brilhar, né? A formação dele, a questão física dele ele foi um salto tardio, né? Ele não era destaque do Flamengo da Copinha que ele ganhou, tá ligado? E aí ele entra ali meio que num time de garotos e tal, no início de um campeonato estadual, e vira, tá ligado? E, tipo, vai ganhando minutos e se estabelece e se desenvolve fisicamente também no time principal, né? Então acaba sendo uma questão de pensar. E essa questão física é muito complicada quando a gente fala de base por alguns motivos. Um é esse, que o cara pode chegar no profissional e se desenvolver fisicamente no profissional. Até porque o ritmo do profissional, o nível de intensidade, o nível de fisicalidade é muito maior do que qualquer categoria de base. Então, qualquer jogador que chega no profissional tem que ter esse desenvolvimento. E alguns deles, muitas vezes, não conseguem dar esse salto físico que é necessário. E eu penso como exemplo assim, imediato o Matheus Gonçalves, que para mim sofreu muito com isso. Ele era um garoto que a gente via que tinha talento, tinha qualidade técnica, mas não conseguiu se adaptar ao físico do profissional, na minha visão, assim. Pelo menos não no Flamengo. Agora, tem um outro lado também que muitos garotos, às vezes, tipo, desde sei lá, o cara é sub-17, mas ele tem um físico muito desenvolvido. Então ele consegue brigar já no sub-20. E no sub-17 ele sobe. Mas conforme ele vai ficando mais velho, o físico dele meio que não tá mais tão à frente dos outros, não dá essa vantagem, e o técnico não se sobressai. Então, se ele tá se sobressaindo só pelo físico, isso acaba, quando chega no profissional, esse cara às vezes não é um jogador tão diferente. E no fim das contas, eu acho que isso tudo se resume à questão de que o desenvolvimento físico de um corpo para o outro varia, né? Não tem como a gente fazer essa definição tão exata. Eu quero que os jogadores já estejam nesse nível físico no sub-17, nesse nível físico no sub-20. É óbvio que quando a gente fala de qualquer esporte de alto nível, a gente vai ter uma série de cortes e de filtros que vão tirando a possibilidade de muitas pessoas chegarem, né, nos últimos níveis. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente fala desse desenvolvimento que é biológico, que é individual, é muito difícil você querer colocar essa coisa tão certinha, né, mano? Sim. E isso acaba, enfim, acaba atrapalhando, né, de você pensar por esse caminho. Mas, cara, eu queria só... Eu não sei se você quer fazer algum comentário sobre a questão dos esportes olímpicos, pra gente poder passar para a próxima questão, mas senão eu queria só colocar mais um comentário sobre essa questão dos esportes olímpicos, se você não for falar nada. Cara, você tem alguma coisa a dizer assim, é muito questionada a questão tipo, porque essa decisão e a explicação alguns desses atletas, eles nem treinavam no Flamengo, nem treinavam no Rio de Janeiro. Isso é pertinente. Eu acho que pro futuro do Flamengo era importante, de fato, criar uma cultura que
os atletas estivessem no Rio de Janeiro, né? Eles viessem para o Rio de Janeiro. Mas cabe ao Flamengo, primeiro, oferecer essa infraestrutura para os atletas, porque o Flamengo tem o papel de receber atletas de todo lugar do Brasil, né? Um ponto. Mas sem necessariamente abrir mão de quem já estava lá e de quem tinha esse brilho todo. Uma outra questão muito falada é que, tipo, não é reconhecido o fato de que o Flamengo era né, tipo, esses atletas eram atletas do Flamengo. O que é um fato. Eu até, inclusive, cheguei a ver uma vitória do Isaquias onde sequer menciona o nome do Flamengo. Sequer menciona. Então, isso é um problema, de fato. Mas, infelizmente, cabe ao Flamengo entender que, tipo, isso pode não ser um reconhecimento que vai estar ali, mas o Flamengo, institucionalmente, ele está fazendo isso. Porque nem tudo que o Flamengo vai fazer na história dele vai ter reconhecimento. Porque, tipo, cara, é um papel do clube como uma instituição social, né? Tipo, se vai ter esse reconhecimento bonitinho ou não, não é uma preocupação do Flamengo. O Flamengo tem que fazer cumprir a sua função. Então, acho que acaba sendo um problema, sabe? Só pensar assim, no imediato, não reconhece. Mas, tipo, quando o Isaquias aposentar, vai estar lá. Atleta do Flamengo que ganhou tantas medalhas, tá ligado? Então, assim... Se não reconhece, é meio perigoso, porque, assim, até aí, nos tribunais, não se reconhece o título de 87. Então, eu, como torcedor, vou dizer que a gente não foi campeão de 87 porque algum lugar definiu, não tá colocando isso. Acho que essa questão do reconhecimento, ela é importante, mas como você disse, é uma questão muito mais de marca. Assim, não se reconhece a marca do Flamengo, a importância da marca do Flamengo nisso. Mas a gente, enquanto torcedor, reconhece, tá ligado? A gente, enquanto torcedor, nunca deixou de reconhecer justamente o institucional, o impacto social disso. Então, acho que é importante, porque isso do não se reconhece, cara, eu não estava entrando em nomes específicos e tal, porque eu acho que a questão aqui é mais geral. Porque acho que Sim, mas assim, eu acho que é uma questão que é mais geral, mais simbólica, o que eu estou defendendo, assim, que o Flamengo tem que fazer, mas o que não quer dizer que não possa existir casos específicos em que a decisão correta seja descontinuar. Eu não estou dizendo que isso nunca possa ser a decisão correta. Mas, de forma geral, quando a gente fala que, pô, o Isaquias não é mais atleta do Flamengo, a Rafaela Silva não é mais atleta do Flamengo, sabe? Tipo, quando você ouve e fala, pô, a Rebeca Andrade é a maior medalhista brasileira em Olimpíadas, e ela é atleta do Flamengo, isso é um orgulho muito grande para quem é flamenguista, né? Então, existe um reconhecimento da própria torcida que é ignorado aí, nesse processo. E uma tristeza que se gera na própria torcida, porque, pô, mesmo que não treina no Rio, pode ser justificável, pode se argumentar, mas não deixa de ter um impacto de falar, pô, esses caras que são, tipo, estão entre os melhores da sua área, não são mais atletas do nosso clube. Então, isso é uma perda grande pro torcedor, né, que encara dessa forma a instituição e tal. Então, acho que é importante comentar isso. Eu gostaria de encerrar esse assunto dizendo que, cara, defender que motivos puramente financeiros e de marca e do que opera com lucro, sem lucro, etc., ou em prejuízo, bastam para definir, né, quais esportes o Flamengo deve manter ou não, quais modalidades o Flamengo deve manter ou não, em quais ele deve investir ou não. Se você defende isso, fica muito difícil criticar o Gerson por sair do Flamengo e chamar ele de mercenário, né? Porque eu acho que é uma situação em que você precisa entender que existe o financeiro e existe o ganho simbólico. E às vezes você precisa levar em conta o ganho simbólico porque esporte não é só financeiro. Eu acho que, assim, isso seria a minha visão geral sobre o assunto, sabe? Eu acho que você precisa levar em conta o ganho simbólico porque, para mim, é muito claro, uma situação como a do Gerson. Ele sai financeiramente, é bom para ele isso, mas ele teve uma perda simbólica grande. Ele podia ser um ídolo do clube muito maior, com uma história muito maior. Ele era capitão, ele podia passar anos aqui, e ele optou pelo financeiro e não pelo simbólico. E eu acho que isso é algo que, assim, é uma escolha. E eu acho que, no caso do Gerson, para mim, tanto faz, porque quem sai perdendo com isso é ele. Mas quando se trata de uma decisão do Flamengo, eu, enquanto torcedor, eu acho que no podcast aqui a gente precisa se posicionar, né? Entender que é uma escolha, mas que existem consequências, tanto para um lado quanto para o outro, né? Sim, cara, acho que esse ponto que você trouxe é realmente muito relevante. Tipo,
Se for defender as coisas apenas pela questão financeira, mano, aí a gente tá falando de algo meio... Qual que é o ponto, né? Tipo, poderia ser qualquer marca, na verdade, né? A gente tá falando, sei lá, futebol americano, da MLS, não, tipo, de um clube mais que centenário, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu acho que acaba sendo muito mais uma questão de, tipo, uma filosofia, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que pelo menos... Eu entendo a intenção da fala, né, de, tipo, eles não treinam no Rio e tal, não sei o quê. Eu entendo o que tá se querendo se dizer ali. Não tá se vinculando às imagens. Mas eu acho que, por exemplo, antes fosse o caso de manter ser, tipo, o clube da carreira inteira do Isaquias Queiroz, tipo, de outros atletas que, tipo, de novo, tô trazendo o Isaquias porque, tipo, é um nome muito grande e um atleta de um esporte de remo, né, de regatas e tal, tipo, eu não sei, esqueci o nome da modalidade especificamente, mas pra mim é engraçado Canoagem, isso, né? Canoagem, porque é um clube de regatas, então é meio, tipo, que bizarro, tá ligado, a gente fazer isso, né? Se abrir mão de um atleta que é de um esporte próximo ao que tá no nome do clube. Acho que acaba sendo muito simbólico essa escolha. Mas assim, o seu clube da carreira desses profissionais, enquanto eles ainda estão atuando, enquanto se desenvolve um projeto de novos talentos. E se esses caras seriam tipo, um bastião do tipo, olha só, a gente é o clube desses atletas aqui. Quem vai ser o próximo, sabe? Quem a gente quer estar procurando eles. Em vez de só abrir mão deles e falar, não, vamos procurar outras pessoas, vamos fazer... Eu acho que é concomitante. Porque vamos falar a verdade. A gente fala sobre não ser... As escolhas não devem ser movidas por dinheiro, mas a gente pode justificar certas coisas por dinheiro, eu digo, na questão dos incentivos. O Flamengo é um clube que tem condição financeira suficiente para poder pagar os Isaquias Queiroz e está desenvolvendo 2 ou 3 outros atletas de canoagem. Tipo, ninguém pode fazer o contrário. Tá entendendo? Então, assim, é isso que eu precisava dizer. E eu acho que é importante dizer que nem só os nomes grandes estão sendo afetados, né? Porque essa é uma lógica que se aplica também a modalidades paralímpicas, se aplica ao futebol feminino em prol do futebol masculino, né? Então acho que assim afeta uma série de cortes específicos que você pode fazer sociais e que tipo você pode estar tendo um impacto que você deixa de ter porque você está visando só o retorno financeiro, né? Isso quer dizer que o Flamengo não tem que se preocupar com o financeiro? Não é, absolutamente não é isso que a gente está dizendo, né? Mas que existem sim coisas que estão além do financeiro. E é preciso também pesar essas coisas e que se há uma perda simbólica, a gente pode também sentir essa perda como a gente sentiria uma perda financeira, né? Eu acho que tem que se ter o direito de sentir essa perda simbólica também, né? Eu acho que é importante colocar isso. E assim, mas vamos... Não, só pra finalizar, Finaliza, então. Eu acho que acaba sendo realmente essa coisa do tipo... Uma que eu acho que eu mais que eu senti, cara, foi dos esportes paralímpicos. Porque eu acho que acaba sendo, tipo, se a gente tá falando de um contexto olímpico que já é difícil, imagina paralímpico, né? Eu acho que acaba sendo muito desanimador esse aspecto, porque é muito um caso... É o pior caso, é o pior cenário, né? A gente tá falando realmente de atletas que, tipo... É o que tem menos incentivo, que tem mais sucateamento, tem menos visibilidade, tem menos reconhecimento. Porque, por exemplo, é muito fácil a gente falar que o Isaquias é medalhista olímpico, que a Rafaela Silva, que a Rebeca Andrade é medalhista olímpica. É muito mais difícil eu tirar de cabeça um medalhista paralímpico que era atleta do Clube de Regatas do Flamengo. Não dizendo que não existe, dizendo que assim, isso é muito menos divulgado, existe muito menos isso no inconsciente popular mesmo, né? Esse reconhecimento do próprio país, enfim, dos torcedores, etc. Então, assim, as dificuldades são maiores e o reconhecimento é menor. Então, é aí que eu acho que você tem que ter um impacto social mais forte. Eu acho que a gente já trouxe alguma vez aqui no podcast, Alex, sobre como os clubes argentinos têm esse entranhamento com o social muito mais colocado, assim, né? Eu acho que falta um pouco isso aos clubes brasileiros e eu acho que falta muito isso ao Flamengo nessas diretorias mais vitoriosas, mais empresariais e etc., né? Que vão mais por esse caminho, ter esse entendimento que existe também um impacto social e cultural que o clube tem que ter, né? Para além do financeiro, né? E para além do esportivo em si. Sim. Mas é isso, Gui. Seguindo aqui a pauta, vamos?
Vamos pra um lado positivo, então, o outro lado da moeda, cara. Tem esse gente... esse é um lado que acaba sendo legal. Pelo menos a gente pode dizer Sim. assim, pô, teve uma decisão interessante dessa gestão, é que pela primeira vez, tá? Acho que um clube pagou, deu um bônus para os funcionários do clube social, né? Funcionários também da gestão do CT e tudo mais, pelos títulos conquistados pelo time de futebol, né? Uhum. E assim, é até engraçado o Vene contando essa situação, como aconteceu, de que existia um medo de um comunicado do RH e que existia um medo de, tipo, demissões e tudo mais. E aí, quando chegou lá, o BAP conseguiu fazer a comunicação e foi uma surpresa, né? Porque eles ficaram todos muito felizes. Porque é isso, né? Tipo, no final das contas, a gente tá falando de pessoas assalariadas, né? Recebendo um bônusinho inesperado, né? É sempre muito bem-vindo, né? Uhum. E acaba sendo uma história bem legal. Até, assim, ó, numa manchetezinha aqui bem breve que tá postada numa rede social, tá? O Flamengo surpreendeu seus funcionários com a decisão de conceder bônus a todos os colaboradores, no setor de limpeza à diretoria, pelo desempenho do clube em 2025 dentro e fora de campo. A medida foi anunciada em reunião convocada pelo presidente BAP na Gávea e reforça o conhecimento pelo esforço coletivo da equipe. Então, realmente, é um lado muito legal de reconhecer que o futebol é feito de muita coisa além do que está dentro de campo, né? Que é justamente o que a gente estava trazendo no ponto anterior, né? O esporte vai muito além do que só a competição. E eu acho que isso foi um acerto, assim, muito grande. E até o primeiro comentário nessa rede social, né, após essa manchete, finalmente uma coisa boa fora do futebol. Eu acho que é um pouco esse sentimento, né? A gente tem acertado muito dentro do futebol profissional masculino, mas tem acumulado, assim, na minha visão, alguns erros em relação a outras questões, né? Ou pelo menos insensibilidades em relação a outras questões. E eu acho que aí foi um acerto que não dá pra negar, né, mano? Sim. Eu acho que é uma baita notícia, sim. Eu fico muito feliz pela decisão e pelos funcionários, né? Sim. Porque realmente faz diferença, dúvida. Cara. Imagina só, tipo, justamente, né? Um exemplo, o termo, a escolha usada, né, pra destacar, as pessoas da limpeza, que são literalmente as pessoas que, tipo, sabe, são sempre menos reconhecidas, menos vistas e tal, receberem esse reconhecimento também, né? Enfim, é muito legal. A gente falou da falta de reconhecimento de atletas paralímpicos, eu acho que a falta de reconhecimento dos outros profissionais que estão em volta de qualquer atleta é sempre muito grande, né? E é isso. Tem uma falta de reconhecimento, por exemplo, do trabalho psicológico e tal, mas quando você vai chegando nas funções que socialmente já são mais desvalorizadas, esse conhecimento vai sendo sempre menor, né? Então é legal ver em algum momento todos poderem ser reconhecidos, né? Porque de fato o sucesso esportivo ele depende de tudo isso, de toda essa estrutura funcionar. E não só dos atletas chegarem e jogarem. Todo mundo tem uma importância nesse processo. Sim. É o trabalho deles também. Porque se você fala tipo, porque é muito comum, Gui, se falar muito sobre, tipo, a importância, né, das pessoas e tal, todo mundo aqui faz parte, tipo, cadê o reconhecimento disso, né? Aí se mostrou um reconhecimento, sim. Isso é legal. Tem muitos discursos perigosos que surgem a partir disso, né? Mas nesse caso acho que vale o elogio ao reconhecimento, né? Porque senão também, acho que a gente entra em muitas complexificações que a gente pode trazer, mas eu acho que dentro do contexto do que a gente está falando, vale o reconhecimento. Né? Não, é porque assim, é um discurso que normalmente só vem com ônus, não com bônus, né? Sim. Então é bom que tenha um bônus, né? Importante. Não, com certeza. Eu digo disso da complexificação porque a gente entra em questões de tipo, mas e a diferença de salário que ainda existe? E se todo mundo faz parte, por que a diferença? E a gente pode ir para muitos lugares para esse debate, mas de fato acho que dentro do recorte que a gente está fazendo é isso que você falou. Acho que a gente ficar feliz porque existiu esse bônus nesse momento, né? E que possa se tornar uma cultura do clube. Acho que seria legal, né? Assim como existe o bicho para os jogadores, eu acho que esse bônus seria um reconhecimento legal de se tornar uma cultura do clube, né?
Com certeza. Mas sabe o que é uma cultura do clube? Isso foi muito sem querer, mas deu certo. Nos últimos anos, Alex, há muito tempo já. Desde sempre, na verdade, né, Guilherme? Flamengo estreou com seu time profissional a temporada com uma vitória contra o Vasco, né? Uma cultura do clube já muito estabelecida e que também muito positiva. Acho que, cara, passar muito rapidamente sobre esse jogo, foi um jogo que eu achei que o Flamengo jogou muito bem. Já achei superior no primeiro tempo, antes de ter a expulsão. Obviamente, depois da expulsão, se tornou praticamente um jogo treino de ataque contra a defesa. Mas o Flamengo já foi, para mim, assim, amplamente superior no primeiro tempo. Teve dificuldade de transformar essa superioridade em gol. Teve muito mais volume, mas pouca eficiência. O Vasco não teve nem volume, nem eficiência. E no fim das contas, foi um jogo que passou a impressão de que o Flamengo sequer tinha entrado de férias, que estava continuando do ponto em que parou na temporada passada e que, eu admito, me iludiu. Eu achei que o time estava mais pronto fisicamente do que o time se demonstrou depois. Quando eu vi esse jogo, né, eu tive essa impressão e me deixou muito confiante para a temporada e o time pareceu que estava muito pronto, parecia que a gente já ia começar ganhando tudo fácil e tal. E óbvio que essa ilusão se desfez rápido, né, já no jogo seguinte. Mas eu acho que o jogo do Vasco foi isso pra mim, assim, foi uma estreia que pareceu muito uma manutenção do ano passado, e que é importante isso, porque a gente falou tanto do quão importante era a renovação com o Felipe justamente para essa manutenção, né? Então acho que é importante ver algumas coisas que se mantiveram do ano passado. Eu falei importante umas 55 vezes nessa frase, mas tudo bem. E aí, já no jogo seguinte, um jogo também muito... eu esqueci disso. No jogo seguinte, a gente voltou pro clássico Fla-Flu dos últimos anos, né? Que esse time do Fluminense tem sido, para mim, a principal pedra no sapato dessa era vitoriosa do Flamengo, né? Eu acho que é o time que mais constantemente a gente tem dificuldades contra. E para mim foi mais um roteiro assim, né? Eu acho que é bem aquele roteiro nosso muito tradicional, na real, que a gente brinca e tal, tipo... É um Flamengo que, tipo, assim... No recorte eu consigo pensar mais. Era um Flamengo que, tipo, pra mim parecia bem, tá ligado? Parecia controlar em alguma medida o jogo. E aí, cara, acontece uma bola, a gente toma o gol, tá ligado? Aí toma o gol, aí, tipo, aí o time se desorganiza mesmo, né? Eu sinto que aí realmente o Flamengo foi com Deus. Toma o segundo gol, até consegue amenizar a situação, né? Mas, tipo, ainda assim, cara, é aquela brincadeira que a gente fala, né? Sempre, todo jogo contra o Fluminense parece que, tipo, não foi o caso, mas parece que ainda assim segue a mesma ideia. O Flamengo vai lá, joga, vai controlando o jogo, entra o moleque da base, tipo, no segundo tempo, e o moleque da base me pega e, tipo, do nada faz um gol, faz um outro, tá ligado? O jogo acaba 2-1, é sempre muito próximo esse placar mesmo. E, tipo, ele nunca mais joga na vida dele, tá ligado? De alguma forma, o jogo contra o São Paulo teve um roteiro de Fla-Flu também. Eu acho que dá pra dizer em algum grau. Isso, é um Flamengo que começa bem, e quando toma o gol, se desequilibra mentalmente. E eu acho que é sempre um Flamengo que tem muita dificuldade em transformar volume de jogo em gol, e o time do Fluminense sabe irritar a partir disso. Eu acho que é um time que constantemente consegue deixar o time do Flamengo irritado, e o time do Flamengo não aprendeu isso ainda, cara. O Bruno Henrique estava querendo uma confusão pro final do jogo, depois contra o São Paulo, né, que eu tô citando, que teve um roteiro parecido. A gente tem a situação do Jorginho ser expulso, então acho que é um Flamengo que ainda não conseguiu se adaptar a esse tipo de jogo, e que acontece sempre contra o Fluminense, e que, como a gente viu, pode acontecer contra outros times também, né. Mas eu acho que, assim, vale citar, assim, desses dois jogos, algumas questões, né. Uma questão que é da zaga. Eu acho que o Léo Pereira fez uma grande partida contra o Vasco. Eu achei que foi um dos melhores em campo, assim. Isso foi muito positivo. E do outro lado... Sim, mas do outro lado o Léo Ortiz fez uma péssima partida contra o Fluminense. Talvez a pior partida dele pelo Flamengo, assim. Não consigo me lembrar imediatamente de outra pior. E nesse meio tempo, o Vitão estreou e jogou nos dois lados. Primeiro na direita com o Léo Pereira e depois na esquerda com o Léo Ortiz. E eu queria te perguntar um pouco sobre essa estreia, assim. O que você achou? O que você espera do Vitão? Isso aqui a gente vai comentar mais pra frente, mas só pra pegar esse ganchozinho rapidinho, assim. Cara, eu vou te falar, eu gosto que, tipo, ele meio que me dá a sensação do que eu pensava pra contratação dele, tá ligado? É um cara que, tipo, pode ser um substituto que, tipo, até agora me parece seguro o suficiente pra se contar.
Porque é isso, a gente sabe quem são os titulares do Flamengo, tá ligado? Uhum. A gente tem uma dupla de volantes, a gente sabe que o Léo Ortiz jogou mal e tal, mas a gente sabe o que esperar dele. A gente sabe o que ele vai fazer daqui a pouco. Quando ele pegar o ritmo dele e tal, e estiver bem fisicamente. Então, tipo, a gente precisa de caras que a gente possa saber que, tipo, enquanto o Ortiz talvez não estiver no ritmo dele, mas sobretudo, quando o Ortiz não puder jogar por qualquer motivo que seja, vai dar bom. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu acho que o próprio Danilo, ele não tava sendo esse cara no início do ano passado. E aí, no final da temporada, ele já começou a se colocar mais nesse lugar, que eu acho que é importante. Eu acho que acabou contribuindo, assim, tipo, não é só pelo gol, mas a gente, né, o Léo Ortiz, ele demorou pra voltar a jogar. Quer dizer, ele nem voltou a ser titular mesmo, né, inclusive, né? Depois da final da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Então, assim, o Léo acabou que o Danilo, nesse momento, começou a ficar muito bem, sabe? Eu sinto. Então, tipo, a gente precisava de um outro cara pra poder fazer isso. E eu acho que conseguimos, sabe? Até agora parece que sim. Parece um cara que me dá uma firmeza muito grande. Uma sensação de que tipo, a gente pode confiar. Ao contrário do Danilo, é um cara com anos aí pela frente, né? O nosso zagueiro mais jovem, tirando o João Vitor. Então, tipo, me dá um otimismo, sabe? Sim. Eu acho que eu ainda quero ver mais do Vitão. Acho que esses 2 jogos me deram essa sensação. Eu quero ver mais como ele se encaixa no time. Mas eu posso dizer claramente que ele não foi um cara que comprometeu em nenhum dos 2 jogos. Se tiveram tantos caras importantes que erraram nesses jogos, o Vitão não foi alguém que tenha errado, assim, né? Sim. Então acho que isso foi um bom sinal. E para um zagueiro é importante ter essa confiança logo de cara, né? Mesmo que o Vasco tava mal e tal, mas, pô, estreou, não tomou gol no primeiro jogo. É importante para alguém que faz parte da linha defensiva. Por outro lado, um outro cara... Só pra dizer, isso digo que é importante porque, assim, é sempre bom lembrar como foi, por exemplo, a passagem do Léo Pereira. Né? Sim. É um cara que demorou muito pra conseguir por conta de confiança mesmo. Eu acho que é muito uma questão de confiança, sobretudo. Então, tipo assim, o Vitão chegar bem, como, por exemplo, o Léo Ortiz chegou bem. O Léo Ortiz já chegou jogando muito, sendo um titular importante pro elenco. Aí, tanto que foi aquela coisa, o Tite precisou dar um jeito de botar ele, e aí botou ele de volante no início e tal, né? Porque, enfim, outras questões. Mas... não vamos voltar nessa fase, não. Vamos voltar pro Felipe, tá bom? Não, até porque o Tite já tá mostrando o trabalho dele lá em Minas, né? Mas, enfim. Aí... O Tite quer provar o ponto de que o campeonato carioca é mais forte que o paulista, né? Eu acho que ele tá trabalhando pra isso. Sim. Mas enfim. Não, mas é isso. Eu acho que, tipo, é importante o ponto que ele chega bem, sabe? Eu acho que é importante e me dá um otimismo. Que, tipo, uma contratação boa. E cara, né? Eu queria puxar de um outro cara que, ao contrário do Vitão, participou ativamente de uma falha defensiva e que é uma contratação que ainda não se firmou e que, cara, me gera muita desconfiança. Assim, eu espero que ele consiga se adaptar ao longo desse ano e que possa ser importante pro time. Mas hoje me gera muita desconfiança ter ele em campo, que é o Emerson Royal, cara. E eu falo dele justamente pra gente já fazer também um link com conexão. Um link com a conexão, um link com o jogo do São Paulo, né? Que é o seguinte, tanto contra o Fluminense como contra o São Paulo, nós tomamos o gol de virada com uma assistência de um jogador nosso. Contra o Fluminense, uma assistência do Emerson Royal, ajeitando a bola na área. E contra o São Paulo, uma assistência do Eric Pulgar, ajeitando a bola na área, né? Então eu queria te fazer essa pergunta sobre o Royal também, mas fazer já também depois essa transição para o jogo do São Paulo e como foram roteiros parecidos e problemas parecidos nesses 2 jogos, né? Sim, e assim, eu volto ali, sabe? A gente falava muito sobre como, muitas vezes, quando o Léo Pereira errava, ele acabava sendo um cara que era responsável pela gente perder, né? Ou ter um empate, porque, enfim, era muito importante a bola com ele e tudo mais, né? A gente tá vendo isso sendo em outros lugares, né? O Léo Pereira não tá fazendo isso, mas outros atletas estão fazendo isso pra gente, né? O que não é bom. Mas assim, eu acho que acaba sendo uma questão. Não era isso que a gente disse quando. Não era isso que a gente queria dizer quando a gente afirmava precisar de um substituto pro Léo Pereira. Eu acho que eles entenderam errado a missão. Pois é, realmente. Mas assim, eu acho, Gui, que acaba sendo uma questão muito forte de pré-temporada. Assim, não que eu não vá dizer que o Pulgar não seja um atleta meio que afeito a umas jogadas meio perigosas e tal, né? E flertar com momentos que são perigosos pra gente.
Mas assim, tem uma questão que acaba pesando um pouco, que é uma questão de ritmo de jogo, tá ligado? Pra mim, na minha cabeça, pelo menos. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Acho que você vai se lembrar. Eu não fui muito feliz com a contratação do Emerson Royal. Eu achava que a idade dele não era tão boa assim, tipo, ele é um cara já de 27 anos e nunca tinha se firmado em lugar nenhum. Então, pra mim, ele era um cara meio questionável. Eu preferia muito mais se apostasse, talvez em alguma medida, num Vinícius Tobias, por exemplo, que é um moleque que tá, se não me engano, atualmente no Shakhtar, mais jovem e tal, do que necessariamente fazer o aporte que a gente fez no Emerson Royal. Mas, cara, eu quero acreditar que ele vai conseguir se reposicionar, tá ligado? Quero muito, porque, tipo, é o que sobra. Porque a gente gastou dinheiro nele e eu não acho que a gente vai sobra pro Daltinho. É o que sobra. É o que sobra pra gente, né? Como torcedor. Mas enfim, né? Eu acho que a gente é contextual ainda, sabe? A gente ainda pode pensar nisso como uma coisa mais contextual. Início de temporada. Acho que quando a gente for comentar do elenco, a gente pode até expandir um pouco mais nisso. Mas eu acho que você definiu muito bem, cara. São problemas de início de temporada. E pra mim, isso já fazendo transição pro jogo do São Paulo, isso ficou muito claro, assim. O Flamengo teve volume de jogo no primeiro tempo, teve uma dificuldade que é crônica, que o time do Felipe tem, mas que os técnicos anteriores a ele também tinham, que é de transformar volume em gol, né? Vide o gol que o Carrascal não fez no primeiro tempo, que é um gol que você não pode perder, assim, realmente não... Tipo, ele sozinho com o goleiro, sabe? Aquele X1 não pode perder. Tem que fazer o gol ali, tem que aproveitar uma oportunidade daquelas. E depois, no segundo tempo, o Flamengo tem uma queda física, que, por exemplo, contra o Vasco a gente não teve, mas isso foi condicionado muito pela expulsão. Mas contra o Fluminense, contra o São Paulo, já teve mais claramente, assim, né? E pra mim, isso pesou muito. Eu sei que aí vai muito o discurso de o São Paulo teve raça, o Flamengo tava de salto alto, é a soberba, os times não deram a mesma importância ao jogo, começa uma série de coisas. Eu nunca gosto de ir por esse caminho que coloca mais o caráter do que uma capacidade técnica, assim, sabe, em discussão. Eu acho que quando a gente debate e coloca que o problema foi o físico, a gente tá trabalhando, tipo, o que aconteceu e o que a gente pode mudar. Quando a gente coloca, assim, soberba, etc., eu acho que você cai num lugar de estar julgando o caráter dos jogadores. Eu não gosto muito de ir por esse caminho. Então, eu vejo muito claramente uma queda física do Flamengo no segundo tempo, que passa muito, é importante pontuar, pela entrada do Jorginho e do Arrascaeta. O time morreu quando eles dois entraram. Claramente, eles ainda não estão bem fisicamente, não estão no seu 100%. E quando eu vejo, tipo, o Léo Ortiz que não costuma errar errando, o Jorginho que não costuma errar errando, o Arrascaeta que não costuma errar errando, o Alexandre que não costuma errar errando, o Varela que não costuma errar errando. Tudo, sabe, jogadores que eu posso ter essa confiança e que eu já vi jogarem bem pelo time, quando eu vejo todos eles assim, pra mim fica muito claro que é questão início da temporada. Porque se fosse um cara que chegou e nunca acertou nada, você fica desconfiado. Mas se são caras que você já viu que eles podem entregar, você fala, esses caras não estão no 100%. Então, a gente não pode julgar que a temporada vai ser dessa forma. Óbvio, se começa a acontecer isso todos os jogos, a gente começa a ter um problema mais de longo prazo. Mas nesse momento me parece muito claro que é uma questão de adaptação ainda a esse início de temporada, né? Sim. Não, mas eu digo mais, Gui. Eu acho que, tipo, essa coisa do salto alto, cara, tipo, tem que provar, né? Que elementos você tem pra provar, tá ligado? Isso é tão... cara, é teoria da conspiração, tipo, de torcedor ou adversário ou do clube, tá ligado? Que quer, tipo, inventar de, tipo... o Flamengo é um time soberbo e tal. O rival adora fazer isso. Ou, tipo, o torcedor querendo criticar o técnico porque o técnico vai lá e, tipo, deixou o time salto alto, não consegue controlar o vestiário. É sempre esses dois lugares, tá ligado? Nunca, acaba sendo nunca uma coisa, tipo, pra um viés positivo, pra uma análise do clube, sabe? É sempre uma questão que, tipo, mais prejudica do que constrói. Porque mesmo quando você fala assim em termos de o time perdeu a concentração, você tá falando de uma habilidade técnica que é manter-se concentrado. Isso é uma habilidade do esporte de alto nível. Quando você fala de entrar com soberba, você está jogando o caráter, você não está jogando uma habilidade técnica. Então, acho que são tipos de colocações muito diferentes. Então, eu acho que o time perdeu a concentração em alguns momentos, acho que dá para dizer. Agora, dizer que o time teve soberba e ir para o caminho, o time escolhe jogo, o time joga de saltado, sabe? Esse tipo de discurso
Eu não gosto muito de ir por aí. E pra mim, o principal fator foi físico e por esse início de temporada, sabe? O time cometendo erros que não costuma cometer, especialmente no âmbito individual. Eu acho que ainda você vê muito do trabalho do Felipe ali funcionando em termos coletivos, mas eu acho que o técnico e o físico ainda estão muito abaixo ali do que podem entregar e, consequentemente, isso afeta o tático, né? Mas me parece que o problema primordial não é o tático nesse caso. Me parece que são problemas físicos e técnicos ali que não estão tão refinados nesse momento e de ritmo de jogo mesmo, né? E que vão melhorar ao longo da temporada, ou pelo menos parece ser essa tendência, né, nesse momento. Sim. Não sei se você tem algo mais a comentar sobre esse jogo do São Paulo em específico, Alex. Acho que vale estar nesses 3 jogos, né? O Cebolinha vem fazendo um bom início de temporada, mantendo o que ele vinha jogando no final da temporada passada. Acho que vale também esse ponto a ressaltar, né? Eu só vou falar que, assim, tudo isso que você falou é verdade, mas só é importante sempre pontuar como é frustrante acabar assistindo esse tipo de jogo, onde, tipo, você controla o jogo, vai bem numa fase dele, e depois você vai lá e toma uns gols, assim, bem bandido, tá ligado? É bem desagradável. Mas, cara, tipo, é aquilo. E é muito roteiro de Fla-Flu, né? Porque falaram durante a transmissão que o Luciano... A gente é o time que o Luciano mais fez gol, sabe? É sempre uma coisa assim, tá ligado? Esse cara só faz gol ele nunca fez gol em outro time, só vai fazer gol na gente nesse tipo de jogo. Uma coisa impressionante. Desde a época do Fluminense, inclusive, importante destacar. É raro, mas sempre acontece, né? Mas enfim. Sim, sempre contra o Flamengo, importante deixar claro que a gente tá falando disso. Porque contra os times... Enfim, né? Mas assim, tem mais algum comentário específico sobre esse jogo do São Paulo, cara? Não. Então acho que a gente pode fazer o nosso... dizer, na verdade. O Luciano falou que o pai dele é flamenguista, que ele sempre é um jogo especial pra ele, porque o pai dele é flamenguista. Cara, eu vou te falar. É energia... Oi? 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 O que você falou? Não ouvi. O Luciano falou que jogar contra o Flamengo é sempre especial. Não, depois. Porque o pai dele é flamenguista. Sim, mas aí você começou outra frase depois. Eu falei, ele odeia o pai. Mas eu não ouvi o que você falou junto. Não, pra mim é uma energia muito grande de que o Luciano não é flamenguista, tá ligado? Ah, tá, entendi. Eu fui pelo caminho de que ele odeia o pai, tá ligado? Que é fazer o pai sofrer. Mas pode ser, flamenguista também funciona. Não, cara, mas é aquela coisa, tipo... Eu penso muito nesses jogadores que, tipo... são criados pelo Flamengo, são flamenguistas e tal, mas quando jogam contra o Flamengo são um capeta, tá ligado? Tipo, foram escrotos. Pra mim é muito o Luciano lugar. Tem muito jogador que eu acho que também, tipo, tem raiva do Flamengo, muitas vezes, tipo, não conseguir se jogar no Flamengo, ou se firmar no Flamengo. Sim. Não é meio Felipe Melo, assim, talvez, sabe? Sim, justamente. Mas assim, acho que a gente pode então ir pro nosso malvadão no resultadismo, e quando a gente for falar do resultadismo, acho que vale o comentário de cada um de nós só em relação a essa possibilidade de brigar pelo rebaixamento, né? Até tá na pauta aqui, fazendo contas para não ser rebaixado. Voltamos a 2013, né? E teve nossa chamada falando da nostalgia do Paquetá. Acho que a gente faz esse comentário breve em relação à nossa visão sobre isso. E já no nosso malvadão para começar, então, depois a gente faz o resultadismo com esse comentário. Eu vejo 2 candidatos muito claros, incluindo esses 3 jogos que o Flamengo fez até agora, né? Com seus profissionais. Eu vejo 2 candidatos muito claros ao malvadão. Pode ir. Cara, eu espero que você vote no outro porque ele merece ser votado, mas eu vou ter que votar com voto de confiança e não necessariamente voto de merecimento no meu protegido, que pra mim jogou bem os 3 jogos, cara. Claramente, quando ele saiu do jogo contra o São Paulo, o time caiu e muito, passou a tomar contra-ataques que o Jorginho e o Pulgar não conseguiam matar. E, cara, o Everton Araújo, pra mim, esteve entre os melhores em campo nos 3 jogos, tanto contra o Vasco, como contra o Fluminense, como contra o São Paulo. Infelizmente, como contra o Fluminense, a dupla era Everton Araújo e Alan. Então, eu acho que fica muito marcado assim, o fato de a gente não ter um segundo volante ali. E aí a galera, às vezes, cai muito em cima, né, por isso. E de fato é uma dupla que não funciona. Mas eu acho que o moleque jogou bem os 3 jogos. Eu venho vendo uma melhora técnica dele já do meio pro final do ano passado e agora no início desse ano. Alguns gestos técnicos, eu volto a repetir, eu já falei isso ano passado. Alguns gestos técnicos dele lembram alguns gestos do Gerson, assim.
são jogadores de posições diferentes, na minha visão. O Everton Araújo é mais primeiro volante, o Gerson eu chegaria mais como um segundo volante. Mas tem algumas características ali parecidas. O Gerson é um jogador, sim, melhor. Não estou dizendo que o Everton Araújo necessariamente pareça ser do nível do Gerson. Mas eu acho que tem algumas questões parecidas. Isso é importante dizer, né? O Gerson está em decadência. Ele foi pro Cruzeiro, não é um jogador no seu auge, né? Mas assim, de qualquer maneira... O Tite é uma escolha séria. É, triste. Mas assim, independente do atleta Marcão, né? Da comparação com o atleta Marcão, eu acho que o menino vem se desenvolvendo, vem mostrando que pode ser um jogador melhor do que a gente cotou a princípio. Eu acho que ele ainda tem algumas limitações, mas eu acho que ele vai ser muito importante nessa temporada. E até aqui, se a gente fala de problemas físicos do time de início de temporada, ele foi um cara que não demonstrou isso. Ele parece ser um dos jogadores mais prontos nesse momento. E acho que meu voto vai nele, assim, um pouco por confiança de que ele vai manter essa crescente, sabe? Não, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, desde que você fez aquela chamada comparando ele com o Pirlo, tipo, ele tá na ascendente, tá ligado? Mas, um pouco de confiança ajuda, né, mano? Eu passei a confiança, o moleque ouviu o episódio e falou, é agora. Não, 100%. Mas assim, eu acho, cara, que o Everton Araújo tá realmente muito bem. Eu acho que, tipo assim, ele com a bola tá melhor ainda esse ano do que no ano passado, Sim. no final do ano passado. Claro que tem uma evolução, mas acho que ficou mais, tipo, acho que pra mim ficou mais clara, ela ficou mais vertiginosa, sabe, essa evolução. Diga-se de passagem, no gol que teve a linda assistência do Pedro contra o São Paulo, é uma jogada que o Everton Araújo que faz um papel de 10 armador ali, né? Em que ele distribui a bola na direita, não dá certo, a bola volta nele, ele encontra o Alexandro sozinho, aí o Alexandro cruza pro Pedro, o Pedro dá assistência e o Plata faz o gol. Mas é uma jogada que nasce ali do moleque trabalhando a bola em frente à área do São Paulo, né? Então, eu acho que, de fato, a capacidade dele com a bola vem melhorando. Cara, mas agora sim, você falou que tinham dois nomes, né? Um era o Everton Araújo. Meu Deus, o Everton Araújo. Eu mas não quis assim, influenciar seu voto sobre o outro, mas eu espero que você dado a vote isso, então eu penso que talvez três nomes eram os destaques assim da temporada, porque eu acho que eu consigo concordar com você. Ele é um fator comum em todos os jogos que o Flamengo jogou até agora, né? Como a relevância dele pro time e tal. Eu penso em dois outros nomes, cara. Fala aí. Léo Pereira, eu acho que, tipo, pra mim, ele pega da onde ele estava no final do ano passado. Sim, acho justo. E um nome que você mencionou já que venha bem também, e também vem vindo bem do final do ano passado pra cá, que é o Everton Cebolinha. Pra mim... Não, vai. termina. Não quero influenciar seu voto, depois eu falo. Fala você. Sim, eu sou meio contra da malvadão pra Cebolinha, mano. Eu sou meio contra, cara. Assim, eu não queria que ele tivesse vindo pro Flamengo. Não queria que ele continuasse no Flamengo. Eu não queria que ele tivesse no Flamengo agora, inclusive. Eu não gosto muito dele. Eu acho que é claro que, tipo, ele vem importante. Mas eu sou meio... de graça. Mas eu sou meio contra o atleta Everton Cebolinha, tá ligado? Queremos injustiça, né? Acho que é justo. Eu acho que, cara, assim, e acho que talvez isso pese, tá ligado? Que pra mim, acho que eles dois estão muito no mesmo patamar, o Léo Pereira e o Cebolinha. Sendo que eu consigo entender que talvez o Cebolinha esteja um pouco à frente, ou talvez até bem à frente do Léo Pereira. Eu não tenho certeza, tá ligado? Eu não consigo ter certeza, tipo... eu vou te dar uma visão. O Léo Pereira jogou 2 jogos. O Everton Cebolinha participou dos 3 jogos. Acho que tem uma diferença aí, se a gente for considerar o conjunto da obra. Mas assim, isso já sou eu influenciando seu voto. Também leva isso em conta. Mas assim, o que o Everton Cebolinha também entregou nesses jogos? Cara, eu não vou opinar. Deixa você votar, depois eu defendo meu ponto. Tá entendendo? eu não quero te influenciar. No Vasco, quem fez o gol foi o Carrascal. Quem fez o gol do Flamengo contra o Fluminense? Foi ele? Foi o Cebolinha. Foi Cebolinha. E pra mim, contra o Vasco, pra mim, ele foi o melhor em campo. Ah, mano, não. E contra o São Paulo, ele entrou muito bem. Pra mim, Cebolinha é o artilheiro dos gols irrelevantes. O cara tem rixa com Cebolinha, mano. À toa. Eu dei meu voto, você dá o seu. Eu não quero enfrentar seu voto.
Mas assim, eu iria de Léo Pereira de... Vai lá, Mônica, vai lá, fala do Cebolinha. Não, eu iria de Léo Pereira de menção honrosa. Pra mim, o Cebolinha foi o melhor jogador no conjunto da obra desses 3 jogos. Mas como eu falei, eu dei voto por confiança e não por merecimento, porque eu acho que o Everton Araújo foi o segundo melhor jogador desses 3 jogos, e eu espero que ele vai continue nessa crescente e seja importante para a temporada. Enquanto eu tenho uma visão parecida sobre o Cebolinha. Eu acho que o Cebolinha é um jogador que ainda está num lugar de negociável, sabe? Eu acho que esse final de ano, esse início de ano, ainda foram um pouco pro tempo que ele não jogou bola aqui no Flamengo. Mano, eu acho que ele precisa tá se provar um pouco mais ainda. Ele tá no modo final de contrato. Ele tá no modo renovação. Ganhar uma isso. renovação ou melhorar a situação dele pra pegar um pré-contrato caso o Flamengo não se livre dele agora, tá ligado? Então, tipo assim, eu sou contra. Eu sou contra o atleta Cebolinha. Virou... esqueci o nome, mano. Neto, tá ligado? Exatamente. Só que eu esqueci o nome do... Falha de cobertura, né? Entendi. Serginho. Eu tava tentando lembrar. Eu sou contra. O atleta Cebolinha. Tá? Mas enfim. E assim, se ele continuasse no Flamengo, eu seria capaz de fazer um posicionamento meio craque Neto, assim, contra o Ferreirinha, tá ligado? De, tipo, se ele teria 14 gols ou 15 gols, ele apareceria de calcinha. Eu tô quase me colocando nesse lugar pra poder defender meu ponto anti-Cebolinha, tá ligado? Entendi. Eu não chego nesse ponto, mas eu acho que o Cebolinha ainda precisa se provar mais pra dizer assim, não, tem que renovar com ele, tá ligado? Eu acho que é muito pouco o que ele fez no final do ano passado e no início desse ano, pro tempo que ele já tá aqui e não fez nada. E digo mais, muito pouco. Ele renovando o contrato dele, ele não demora 1 mês pra se lesionar. É psicológico. Você tá no full ódio. Olha só, eu não tô falando que é psicológico por querer, não, tá? Não é nem isso. A gente estudou, Guilherme, nas nossas leituras de final de ano, como o mental é importante para lesões. Então, a gente tá falando de um atleta que o quê? Ele tá lutando pelo contrato dele. Então, essas leituras de final de ano. A programação, eu vou parar nesse termo, tá dizendo o que pra ele? Eu preciso de um novo contrato. Então, o corpo dele sabe que ele precisa de um novo contrato. Entendi. E aí não tá lesionando. Mas a partir do momento que vier a lesão, é tipo assim, já estou resolvido. O corpo dele vai diminuir o ritmo e as lesões vão vir, é fatal. Foi o contrato dele todo assim, tipo, agora quando tá acabando ele vai querer jogar? Para, Guilherme! Para! Entendi. Mas enfim, então o Everton Cebolinha não recebe voto do Malvadão. Um voto pro Léo Pereira, um voto pro Everton Araújo. Eu acho que talvez tenham sido nossos 3 melhores jogadores mesmo nesse recorte. Mas, assim, se fosse minha ordenação, provavelmente Cebolinha, Araújo, Pereira. Seria provavelmente meu top 3, assim, nessa ordem. Você, pelo que eu entendo, seria Pereira, Cebolinha, Araújo, né? Acho que se você fosse colocar na ordem desse top 3. Não, eu tô sendo, tipo... Não, tô totalmente contra o Everton Cebolinha. Tipo, pra mim, ele foi pior do que o Léo Ortiz. De graça. Eu vou te dizer uma coisa, Guilherme. É meu questionamento aqui, eu não preciso que você responda, eu só preciso que você reflita. Então já nem vou me preocupar em pensar. Fala. Não, reflita assim. Se o Léo... Coitado. Se o Cebolinha tivesse mais um ano de contrato, além de. Fosse até o final de 27, você acha que ele estaria jogando essa bola toda? Tá, vamos deixar essa no ar. Vamos deixar essa pro ouvinte. Nem vamos responder. Então, é pautado nisso que é a minha nota de malvadão, tá? Tá, escolhi de malvadão. Entendi. Agora, então, pro resultadismo, depois do Alex simplesmente declarar guerra ao atleta Cebolinha. Se ele fosse cebola, eu botaria no meu feijão, mas cebolinha não tem valor na minha dieta nutritiva não, cara. Eu acho que o Cebolinha é um atleta de muitas camadas, né? Mas assim, a gente pode ir pro nosso resultadismo. Então, deixa eu fazer esse breve comentário sobre a possibilidade do Flamengo disputar um diagonal de... Um diagonal, é isso? Diagonal!
Um quadrangular de rebaixamento. Não sei por que veio diagonal na minha cabeça. A gente tá falando de futebol funcional, tá ligado? Um jogo dialógico, então tem que ter opções diagonal de passe, Guilherme. Pô, diagonal defensiva, pô, tá tudo... Muita visão de jogo, né? Até inconscientemente. Mas, filosófico, assim, é uma questão filosófica, Guilherme. Mas assim, cara, dentro desse contexto, assim, esse início de Carioca, qual seria a sua nota pro Flamengo até aqui na temporada? Acredito que seja uma nota baixa, né? Mas qual seria a sua nota? Cara, Cara, é que, tipo, tem que se fazer a nota do Flamengo não estar jogando com o seu time titular numa boa parte da temporada e tal. Uhum. Tipo, eu não quero julgar a participação dos moleques, tá ligado? Claro que eu diria que... Foi ruim. Eu não quero julgar, mas foi péssimo. Eu esperava mais do Sub-20 do Flamengo, tá ligado? Ainda mais porque eles estão sendo treinados por um cara que, pô, entende eles, tá ligado? Tá ligado? Conseguimos colocar o Bruno Pivetti treino Sub-20 na pauta. Chegamos no ponto alto do episódio. Identificação, tá ligado? Mas assim, levando em consideração que eu acho que não é pra ser, tipo, um grande peso, cara, eu daria uma nota 4 ou 5, tá ligado? Porque, tipo, eu tô analisando os jogos do time titular. Eu tô nessa dúvida. Porque, assim, dentro do que se espera pra uma pré-temporada, mas pro lado ruim, pro início de temporada, mas pro lado ruim disso, né? Porque, assim, a margem negativa, tá ligado? Pré-temporada. Exatamente, Tá dentro da margem do início de temporada, mas pro lado mais negativo. Então, eu acho que eu vou de uma nota... Eu tava indo entre 4 e 5 também, cara. Acho que eu vou de 4,5 ali na meiuca dos dois pra... Porque, assim, acho que não dá pra dizer que é um 7, assim, foi um padrão. Não, claramente foi abaixo. Mas assim, foi um abaixo dentro do esperado. Acho que eu vou de 5. Tá ali na... Tá na meio. A gente mantém de um pontinho, né? De um pro outro, né? Você falou 4 ou 5, então você ainda não tinha definido. Então, você vai de 5, eu tô indo com a nota 4. Então, perfeito, cara. Eu acho que é por aí, assim, sabe? Foi dentro do esperado, mas pro lado negativo disso. Sim. Fala, galera. Como o Guilherme não cala a boca, esse episódio ficou enorme. Então a gente teve que dividir esse episódio em 2 partes, tá? Só pra vocês saberem. A gente não... Isso, galera. Se você quiser ouvir o Alex falando mais ainda, é só você acessar a segunda parte, que provavelmente vai ser lançada no dia seguinte à primeira parte. É isso aí. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.